Vamos para a mensagem, uma mensagem para meditarmos. Aleluia. E dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e semeão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Esta mensagem está no livro de Jeremias 24:7. A promessa desse versículo é de fundamental importância. Ela deve ser o motivo principal da sua oração, pois sem um coração preparado pelo Senhor, você não o conhecerá. Isso porque uma coisa é sua mente ser adestrada para chamá-lo de Deus. Outra é conhecê-lo como ele é, obtendo a ajuda dele e tendo-o sempre ao seu lado. Somente por revelação você não conseguirá ser parte do povo de Deus. O nosso Deus é o Senhor Todo-Poderoso, o único que pode ter esse título. Ele é amável, fiel e cumpridor de todas as suas promessas. Por isso, se você o conhece, jamais tropeçará nos obstáculos que o inimigo coloca à sua frente. E desse modo, tornar-se-á uma pessoa que não temerá o mal, vencerá todas as lutas e, por fim, agradará ao Altíssimo em tudo. Afinal, foi para isso que ele o fez. Deus quer lhe dar cidadania dos céus. Aleluia. Glória a Deus. E com ela, ciente do seu lugar em Cristo, você verá que a vida será simples e prazerosa. Tendo o Senhor como seu Deus, nada lhe faltará. Quando precisar de refúgio, você terá em Cristo o melhor que poderia encontrar. Quando precisar de fortaleza, ele será isso para você. Ao necessitar do socorro, antes mesmo de gritar por ajuda, Deus agirá em seu favor. Muitas pessoas gostariam de se converter, de poder anular dos caminhos do Senhor e não se submeter ao inimigo. Mas apesar de se esforçarem muito, não conseguem ficar longe do pecado. Existe algo como um irmão que o atrai para as coisas erradas. O motivo de não conseguirem se converter completamente é a falta de um novo coração preparado por Deus para suportar e vencer os ataques do diabo. Os que ouvem e o que o Altíssimo fala e o recebem como Senhor de suas vidas, imediatamente sentem uma melhora e, pelo fato de darem atenção à sua palavra, recebem um novo coração. Então começam a entender que o pensamento errados que ocupam suas mentes dominam suas direções e os levam para prazeres pecaminosos, não mais devem ser aceitos. Aproveite o que o Pai lhe tem ensinado, passe a pautar suas decisões pelo que ele diz, como e abrir e fechar os olhos. Você sentirá que existe uma nova força agindo em seu interior. Então terá uma entrada mais firme diante de Deus e, ao mesmo tempo, uma posição mais poderosa para recusar, dobrar-se diante das tentações. Neste momento, o Senhor pode lhe dar este novo coração. Glória a Deus. Como é que Deus pode dar um coração ao homem? Quando o homem anda de qualquer jeito, quando a criatura não tem interesse por ele. Porque para a gente ter um novo coração, meu irmão, precisamos ter interesse por o dono da bênção. A gente precisa saber que Deus, ele é inteligentíssimo para entender se você está diante dele para ser abençoado, ter proveito do que ele tem, ou se você se aproxima dele por amor. Porque quando se aproximamos dele por amor, tudo venceremos.
Se estamos bem em Cristo Jesus, temos esperança do dia de amanhã. Mas se estamos assim, focados só nas bênçãos dele, você não vai conseguir ultrapassar. Você não vai atravessar o mar vermelho para o outro lado. Você não conseguirá, porque é simples assim. Da água para o vinho é impossível passar sozinho. Para você passar da água para o vinho, você precisa de ajuda. E essa ajuda só ele tem. Você pode ser o homem mais rico do mundo, milionário, trilionário. Mas se você se aprofundar nas coisas de Deus, se aproximar dele, as suas riquezas não vai fazer você ultrapassar o mar vermelho para o outro lado. Não. Porque a sua riqueza vai servir só para alegria momentânea. Você vai usufruir daquilo que você tem, umas coisas terrestres. Mas as coisas que pertencem ao alto céu, ao sublime trono de Deus, só tem um meio de você conquistar. Não é com dinheiro. Não é com brilhante, diamantes, riquezas, joias. Você encontrará um caminho da perfeição, da salvação. Não. É você se aproximando do Rei. Porque ele diz a palavra, se você crê e for batizado, você já está salvo. Mas se você não crer e não se batizar, você já está condenado. É simples assim. Você tem que se batizar, você tem que entregar os caminhos a Deus. Aí onde você está? Ah, irmã, mas eu tenho um vício, eu tenho umas necessidades pecaminosas. Não importa. Não importa se você tem um pecado oculto dentro de você, ou que todo mundo veja, ou que é oculto, não importa. Eu, quando Deus me chamou, que eu fui para a casa de oração, eu falava para ele, Deus, eu te amo, mas eu não te sirvo porque eu amo a cerveja. Eu falava isso, era direto, porque as pessoas me abordavam, pregavam o nome dele, mas era assim uma pregação que não abrangia meu coração. E se não abrangia, eu também não dava muita oportunidade, eu não dava brecha para que aquela palavra ele semeasse e tivesse profundidade dentro do meu coração. Não, era algo assim superficial, porque eu também não dava assim uma brecha, né? Mas o que aconteceu? Quando ele me chamou, em um mês de convertimento, eu passei a ter convites. Eu passei a ter convite de amigos, que eu era uma pessoa que ganhava bem e tinha assim um modo de estar em festividade, essa festividade que tem muita bebida. E ele me chamou. E agora? Ele me chamou e quando ele me chamou, eu sempre falava, Deus, eu não te sirvo porque eu amo a cerveja. Eu te amo, mas eu não te sirvo porque eu amo a cerveja. E olha só o que Deus, ele é poderoso demais. Olha só o que aconteceu. E depois que eu estava com um mês de casa de oração, um mês com Cristo, foi um casamento tão perfeito que eu não tinha sossego. Eu tinha que estar com essas 5 letras dentro da minha boca, dentro de mim e levando ao povo. Então, os convites aumentaram. Eu chegava nas festas, em um mês foram 3 festas. E aí, as pessoas chegavam, né, os amigos, olha, essa geladeira tá cheia, fique à vontade, ela é toda sua. 3 vezes aconteceu. E aí, eu tomei 1, tomei 2, só que na terceira festa, eu estava voltando para casa, e quando eu voltava para casa ainda era mais atrevida, eu voltava já com a latinha na mão, né? A latinha na mão, não tomava umas lá dentro e tinha que voltar com uma na mão. Eu olhei para o céu, andando, porque a festa era bem próxima da minha casa, não precisava pegar carro, nada. E aí, eu levantei a latinha para o céu e disse, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais. Mas qual é que está o segredo da revelação?
É porque eu abri o coração. Eu sempre dizia, eu amo a cerveja. Enquanto eu falei, eu amo a cerveja, ele não fez nada. Ele não fez nada, porque ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele não quer ninguém por opressão, nem para dizer eu vou porque eu tenho medo dos castigos de Deus. Tá perdendo tempo, irmão. Ele quer aquele que vai para casa de oração, chorando, gemendo, feliz. Mas ele vai com amor, com prazer, porque ama o Criador. Enquanto eu falei para ele, eu amo a cerveja, ele não mexeu comigo, ele não fez nada, eu continuei ganhando meu dinheiro, tinha um salário ótimo, mas eu continuei, e assim, né, era toda festividade, era 15, 20 caixas de latinha. E era sempre assim na minha casa. E aí, quando eu olhei para o alto e disse, Senhor, eu não quero mais. Mas eu não falei assim, sabe, com canela de fogo, gritando, falando. Não, eu disse com aquela voz bem mansa. Senhor, olhando para o céu de noite, tipo assim, uma madrugada, tipo 1h, 1h30 da manhã. Eu disse, Senhor, eu não quero mais. Por que eu falei que eu não queria mais? Porque quando ele marcou encontro comigo e me chamou numa casa de oração, ele colocou dentro de mim algo, era impossível escapar, meu irmão. Era impossível sair daquela posição que ele me colocou. Ele colocou dentro de mim um amor tão grande por ele, que eu vivia 24 horas por dia, com 5 letras, Jesus, dentro do meu coração. E aonde eu chegava, eu falava para as pessoas, eu perguntava, você está vendo algo diferente em mim? Vê se você encontra algo diferente em mim. A minha cantiga era essa, gente. Tem algo diferente em mim? As pessoas, não estou vendo nada. E ficava ali, né? E ficava naquele piseiro. Você não está vendo mesmo? Você não está achando nada? Aí quando eu não conseguia ver a transformação, porque a transformação, meu irmão, não foi aqui por fora, no corpo, na roupa. Não. A transformação que ele entrou foi aqui no coração, foi interior. E ninguém poderia ver, porque também era muito recente, era 1 mês. Então eu falava, eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus. E todas as vezes, meus irmãos, que eu falava, eu encontrei Jesus para alguém, mas isso saía da minha boca como fagulha de fogo. Porque era muito amor nessas 5 letras, Jesus. Tinha uma forma que aonde eu passava, aonde eu me encontrava, seja lá onde era o lugar que eu me encontrava, eu não tinha paz, eu não tinha sossego, eu tinha que ter uma rodinha. Jesus. E ali eu falava, e ali eu pregava. Ai, mas tu já pregava com 1 mês? Sim, eu não precisei me batizar, meu batismo veio aos 3 anos. E olha que eu era imperfeita, hein? Tinha muita coisa no oculto, hein? E tinha mais um, que vai ficar para um outro vídeo. Eu tinha uma coleção de uma banda. Era uma coleção completa. Legião Urbana. E essa coleção, quando eu me converti, eu digo, não vou jogar fora. Eu não vou mais ouvir, sabe, Deus? Eu não vou mais ouvir, mas também não vou jogar fora, porque não faz mal. Eu guardei aquela coleção por 3 anos depois do meu convertimento. Por 3 anos. Eu não conseguia me desfazer daquela coleção de CDs de Legião Urbana. Porque as músicas, na época do meu convertimento com 3 anos, as músicas tocavam profundamente. Eu não sei de que forma eu tocava profundamente, mas tocava. E era uma relutância para tirar aquela coleção de dentro da minha casa. Mas chegou um dia que eu disse, não dá mais, eu tenho que escolher. Ou Jesus, ou a coleção de Legião Urbana. Porque enquanto ela estivesse ali comigo, eu estava com uma bagagem que não pertencia a ele. Que a gente sabe, quem já ouviu essas músicas sabe que tem música ali
e fala do anjo caído. Então, para terminar e encerrar esta mensagem, eu tomei a decisão. Não foi Deus que tomou por mim, não. Se você está aí esperando que Deus tome uma decisão para você se batizar, para você sair pregando, para você trocar as vestes, para você parar de fumar, beber, se prostituir, pecar, sair dos pratos de manjar, se você está esperando Deus tocar, está enganado, meu irmão. Quem tem que tomar atitude é você, como eu tomei naqueles 3 anos de Jesus e Legião Urbana. Jesus e Legião Urbana. Foram 3 anos de súplica. Não tinha quem me tirasse aquele CD. Mas o dia que eu disse, eu não quero mais, eu não dei para ninguém, meu irmão. Era dinheiro que tinha ali, sabe? Porque era completa. E eu não dei para ninguém. Eu peguei um martelo e quebrei todos os CD. E ali eu me livrei daquelas músicas que para mim fazia diferença. Mas era só um trabalhar das trevas, né? Porque sabemos que tem música ali que fala do anjo caído. Então, a decisão não foi de Deus, meu irmão. Não. A decisão foi minha. E outras coisas que eu faço e falo para o reino de Deus, a decisão não foi de Deus, não. A decisão é minha. Porque você pode ter 40 anos, 30, 20, 15, 5 de casa de oração. Mas se você não tomar a decisão, você nunca vai ver a face de Cristo. Porque tem pessoas que têm 40 anos de igreja, de Cristo. Mas tem algo dentro dela. Se não for dentro de casa, tem algo dentro dela que impedirá de ver a face de Cristo. Então essas mensagens que a gente faz, essas conversas, esses vídeos, para despertar as pessoas. É importante, meu irmão, você pegar essa mensagem e compartilhar com alguém. Porque esta mensagem vai de encontro com alguém que provavelmente tem uma coleção lá dentro da sua casa, tem um vidro de uísque, tem a cerveja sem álcool dentro da sua casa e não consegue se livrar, não consegue dizer não para aquela ação pecaminosa. É por isso a importância de você receber um áudio, um vídeo de mensagens que falam do reino de Cristo e compartilhar com seu irmão, porque ali você está levando vida para alguém. Certamente tem uma alma. Ao gravar esta mensagem, eu tenho certeza que uma alma vai ser salva. Eu tenho certeza, se eu não tivesse certeza, eu não estaria aqui falando com vocês. Eu tenho certeza, porque um dia uma palavra me alcançou. E teve alguém que abriu a boca para falar comigo, ou pessoalmente, ou pelas redes sociais. Amém. Até a próxima.